A paz do Senhor Jesus. Amém. Alegria poder estar nessa noite adorando a Deus juntamente com os irmãos, rever alguns amigos. Privilégio de poder estar neste altar a falar daquilo que Jesus tem feito em nossas vidas. Estou muito feliz de poder aqui nesta noite juntamente com minha esposa, revendo nosso amigo, pastor Davi, de muitos anos, e aprove ao Senhor nos encontrarmos. Me lembro, pastor Davi, pastoreando uma congregação ali na Regional Sul, de onde eu fazia parte, e por muitos anos nós estivemos juntos ali. Estamos ali congregando na Assembleia de Deus, em São José dos Campos. Estou muito feliz também de poder conhecer o pastor Esdras, Deus abençoe, privilégio. E aos pastores, a igreja, aos irmãos, uma alegria muito grande de poder estar junto aqui nessa noite. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 5. A partir do primeiro versículo, nós vamos ler até o 11. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Está escrito assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Eu vou ler na tradução que está aqui. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo que isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. Amém? Eu estava lendo esse texto e Deus falou comigo de uma forma especial. E uma das coisas que nós precisamos entender é que Jesus, ele não desiste do propósito dele sobre as nossas vidas, independente daquilo que nós estamos vivendo, independente daquilo que nós estamos passando. E eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite, você veio aqui porque você precisa ouvir uma palavra da parte de Deus.
E a primeira coisa que o Espírito Santo me fez entender, através desse texto e através dessa palavra, que o que mais nós precisamos para a nossa geração e para os dias de hoje é o poder da palavra, é a busca pela palavra, é a busca pelo propósito de Deus para as nossas vidas. O texto nos diz que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, eu estava aqui no altar ouvindo, e o Espírito Santo falando em meu coração, e eu percebi quando o pastor Esdras falou do propósito de levar a palavra a outra nação, e uma das coisas que ele disse aqui nesse altar é que está orando a Deus e pedindo para que Deus mostre um país, uma nação, para que uma família seja enviada em missão, para poder pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas uma das coisas que é poderoso sobre a nossa vida é quando nós entendemos o chamado de Deus em nossas vidas. Quando nós entendemos que nós oramos para Deus enviar, nós contribuímos para Deus enviar também. E às vezes nós nos deixamos ser usados por Deus para fazer essa obra. Mas quando nós verdadeiramente nos encontramos com Jesus, como Simão Pedro encontrou aqui nesse dia, nessa manhã, a nossa vida muda, a nossa história muda, as nossas atitudes mudam, os nossos hábitos mudam. E o texto vai dizer que, apertando a multidão para ouvir uma palavra da parte de Deus, apertando a multidão, isso quer dizer que tinha muitas pessoas e o espaço, o lugar era pequeno. E as pessoas queriam ouvir uma palavra da parte de Deus. As pessoas queriam uma direção da parte de Deus através da vida de Jesus nesta manhã. E a Bíblia agora vai nos dizer que Jesus, ele observa alguns homens que desceram do barco. Eu acho lindo as Escrituras. Eu acho lindo a Bíblia quando ela nos dá detalhes. E o texto diz que esses homens desceram do barco e estavam lavando as suas redes. Esses homens, eles pescaram uma noite inteira e nada eles apanharam. Ou seja, Jesus está chegando na vida de Simão Pedro e na vida desses homens no momento que não era propício. Jesus está chegando na vida desses homens no meio de uma crise. Jesus está chegando na vida desses homens no momento que as pessoas não queriam estar, porque eles não tinham um barco cheio de peixe. Eles estavam vivendo um momento, e eu posso dizer com muita clareza que eles dominavam aquilo que eles faziam, que era pesca, que era a arte de pescar. Mas aprouve Deus que naquela madrugada inteira, eles lançaram a rede, eles fizeram de tudo para pescar. Mas a Bíblia vai nos dizer que eles nada
apanharam. Ou seja, eles sabiam pescar, eles queriam pescar, mas eles não pegaram nada naquela madrugada toda. Querido e querida, uma das coisas importantes que nós precisamos aprender é que tudo tem um propósito de Deus nas nossas vidas. Em tudo Deus tem um propósito na tua vida. Em tudo que você vive, tudo que você passa, toda crise, toda limitação, toda impossibilidade, Jesus ainda está nesse negócio. Mas nesse negócio ele precisa te revelar algo maior. Nessa limitação que você tem, Jesus precisa te revelar um propósito. E foi essa palavra simples que Jesus colocou no meu coração para essa noite sobre missões. Simples. Na crise, Jesus vai te mostrar um propósito. Na crise, Jesus vai entrar no teu barco para Ele mudar o rumo da tua história. Eu estava ali adorando a Deus e sentindo a presença do Espírito Santo. E o louvor que nós adorávamos ao Senhor aqui falava assim: envolve-me. Eu quero te encontrar. Eu quero que o Senhor me revele o teu propósito. Eu quero que o Senhor me diga por que eu estou passando por isso, mas que o Senhor me diga onde quer que o Senhor vai me levar através disso que eu estou vivendo. Onde é que o Senhor vai me levar através dessa madrugada que eu pesquei, tentei, lutei, usei os meus métodos, usei todos os meus recursos, mas eu não peguei nada. Olhe para quem está do teu lado e diga assim: há um propósito de Deus para a tua vida nessa noite. Há um propósito. O interessante é que Jesus ele podia entrar, porque tinha 2 barcos. Está escrito que tinha 2 barcos. Mas Jesus ele vai entrar no barco de Simão. Ei, Simão, é você mesmo que o Espírito Santo está falando. É no teu barco vazio. É no teu limite que Jesus vai entrar. Eu sinto a glória. Sinto a presença do Espírito aqui neste altar. Talvez você saiu da sua casa hoje dizendo assim: não tem mais jeito. Eu estou no fundo do poço. Eu estou num beco sem saída. Eu estou debaixo de uma sentença de morte, de maldição. Oh, você não conhece. O Jesus que está vindo em direção ao teu barco, você não conhece. Alavassai, andara calavassubidai. Tinha 2 barcos, mas Jesus falou assim: eu vou entrar naquele barco de Simão. Ô Simão, Jesus está vindo aí. E o interessante é que é diferente do homem. Se tivesse um barco cheio, era um chamativo para o homem, para a humanidade entrar no barco. Mas o texto diz que o barco estava vazio, sem nada. É que Jesus quer mostrar para Simão que não é do jeito dele, não é da forma dele,
não é com o barco dele, não é com os peixes dele, não é com o dinheiro dele, não é com as habilidades dele, mas é do jeito que Jesus quer. Jesus entra no barco e agora ele vai falar com Simão Pedro: afasta-te do mar. Esse afasta-te do mar aqui, Jesus está querendo dizer assim, ó, perto da areia, é fácil você resolver os seus problemas. Perto da areia da praia, é fácil você pular do barco e resolver da sua forma. Oh, Jesus está aqui. Perto da praia, da areia, é fácil você dar o seu jeito. E às vezes o seu jeito não é o meu jeito. Às vezes a sua forma não é a minha forma, mas se você estiver pertinho do lago, da margem, da praia, da areia, a qualquer momento você abandona o barco e você dá o seu jeito. Mas eu vou te convidar, Simão, a você entrar dentro do barco de novo. Pegar a sua rede de novo. E afastar-se da beira da margem do lago de Genezaré. E ir comigo para o alto mar. Sabe o que Jesus estava falando? Na beira da praia, é o teu natural, Simão. Na beira do lago, você resolve do seu jeito. Mas lá no alto mar, Jesus está aqui. Lá no alto mar, levante a sua mão em nome de Jesus. Lá no alto mar eu vou te mostrar que eu sou Deus na tua vida, na tua casa, na tua história, no teu ministério. Lá no alto mar não tem jeitinho humano, lá no alto mar não tem a tua habilidade, lá no alto mar você vai depender 100% da minha presença. Basta comigo. Vem comigo. Aí a Bíblia diz que ele sai da beira da praia e ele vai até o alto mar. E agora Jesus vai convidar ele a pegar a mesma rede que ele estava lavando. Eu quero profetizar sobre a tua casa. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre o teu ministério, o teu chamado missionário. Eu quero profetizar sobre a tua vida, mulher de Deus, homem de Deus. A mesma rede que você estava lavando, a mesma rede que você queria parar, a mesma rede que você queria abandonar, é a mesma rede que debaixo de uma palavra poderosa, Deus vai fazer milagres acontecer na tua vida. A Bíblia não nos dá esses detalhes, mas segundo Eusébio de Cesareia, ele vai no mesmo lugar da frustração, no mesmo lugar que ele passou uma madrugada inteira tentando pescar e não pegou nada, é no mesmo lugar que Jesus falou assim: pega a rede, lança a rede. Sabe o que está acontecendo com a nossa geração? Nós estamos desistindo do chamado muito fácil. Nós estamos desistindo da promessa muito fácil. Mas eu vim aqui nessa noite, não é debaixo da palavra do pastor Silas Sena,
Eu vim aqui debaixo de uma palavra de Deus, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Alacalavassai, andarasubidai. Eu vim aqui para te dizer que a porta vai se abrir. Eu vim aqui para te dizer que Jesus tem o poder de restaurar. Eu vim aqui para te dizer que Jesus tem o poder de ressuscitar. Aí Jesus vai parar no mesmo lugar e vai falar assim: lança a rede. Aí Simão vai olhar para Jesus e vai falar assim: ó, eu não peguei nada aqui. Passei uma madrugada inteira aqui. Só que tem uma coisa: segundo a sua palavra. Eu amo a Bíblia. Nos momentos mais difíceis da minha vida, o que me sustentou de pé foi a sua palavra. Você lembra daquele homem que tinha um servo dentro de casa que falou: não sou digno, Jesus, o Senhor entre dentro da minha casa, mas libera somente uma palavra, que o meu servo que está enfermo será curado. Aí a Bíblia diz que agora Simão Pedro, ele lança a rede. Só que acontece algo extraordinário aqui. Quando ele vai puxar, o texto diz que duas coisas acontecem. E eu paro por aqui. Duas coisas acontecem quando ele vai puxar a rede. A primeira é que a rede não suportou. Isso é profético sobre a sua vida, sobre o seu chamado e sobre a sua casa. Ele puxa a rede e a rede quase se rompeu. Ou seja, o peso daquilo que estava dentro da rede era maior do que a resistência que a rede tinha para suportar aquele peso. Em nome de Jesus, nessa noite, Deus vai fazer algo poderoso. Nesta semana ainda eu quero profetizar que algo tremendo Deus fará dentro da tua casa, no meio da tua casa. Uma glória poderosa vai se apoderar de ti. Aracalavassai. Quando ele vai puxar, a rede quase se rompe. E a Bíblia diz que o barco quase foi a pique. Quando eles puxam, e a quantidade de peixe que estava dentro da rede, eles colocam no barco, era tão grande, que o barco quase afunda. A Bíblia diz que agora eles voltam para a beira da praia. E o texto diz que está ali Jesus, Simão Pedro, Tiago, João, e agora Jesus ele está se ausentando. E Simão ele está ali, um barco cheio de peixe. Mas Jesus, quando ele está se ausentando, ele se vira para Simão e ele fala: a partir de hoje, Simão, você pensou que você precisava de peixe. Você pensou que você ia depender de peixe. Mas a partir de hoje, Simão, eu vou lhe transformar num pescador de homens. E eu finalizo aqui. Só para te dizer uma coisa, querido, querida. No começo dessa mensagem eu falei que o que você está vivendo hoje tem um propósito. E o propósito do que você está vivendo hoje é simplesmente para lhe transformar
num ganhador e num pescador de homens. Às vezes a gente fica aqui aguardando o pastor nos enviar lá para o outro país, mas você é um missionário na sua rua, você é um missionário dentro da sua casa. E não precisa falar muito, porque as pessoas estão lhe observando. E as suas atitudes pregam mais do que falar. Você é um missionário por natureza divina. Ah, isso é forte demais. Quando Jesus me escolheu e te escolheu, ainda que você seja um camarada excepcional na área que você trabalha, na empresa que você coordena, dirige, na função que você exerce, você é excepcional, mas ainda, além disso, Jesus te chamou para um grande propósito, te transformar em pescador de homens. O pastor estava falando aqui do campo missionário e da necessidade de enviar missionários e famílias para pregar a palavra. Há uns 20 dias atrás, eu estava com a minha esposa, fui convidado para pregar, pastor Esdras, uma igrejinha numa cidade de Minas, chamado Capelinha. E quando aquele irmão entrou por dentro daquela roça, ele falou assim: pastor, agora nós vamos andar 30 km só de estrada de terra. E ele entrou naquela mata em Minas, e eu falei com a minha esposa: será que vai ter gente lá? Será que vai ter crente lá? Quando nós chegamos lá, pastor Esdras, a igreja tinha mais ou menos uns 3 metros. A igreja lá dava 2 nesse púlpito aqui. A igreja lá, em Capelinha, onde nós fomos fazer um trabalho missionário, no meio do mato, no meio da onça. Porque eu pensei que só tinha onça lá. Mas quando nós chegamos lá, pastor, ô irmão, que alegria. A gente olhava assim, irmão, e não tem luz. Os irmãos vinham, o celular também não tem internet, era só para clarear, tá? Com a lanterna acesa do celular e iluminando o caminho, e eu vendo aqueles crentes chegando no culto. Jesus está levantando pescadores de homens no meio desse mato. Que o Espírito Santo possa falar melhor. Posso orar, pastor? Pode. Coloque de pé, por gentileza. Meu coração se alegrou, sabe por quê, meu irmão? Porque quando deu o horário do culto, 7 horas, nós chegamos antes, ficamos sentados num banquinho, do lado de fora da igreja. É uma capela bem pequenininha. Antes era uma igreja católica e o pastor, ele comprou o terreno que tinha capelinha e ele fez uma igreja. E ali é um templo de adoração ao nome do Senhor. Quando deu 7 horas, a igreja estava lotada. Aquele povo com a sede da palavra, da presença do Espírito Santo. Vontade de orar, de adorar, de abrir o coração. E falar: eis-me aqui, Senhor. Ô irmão, antes de orar por você, eu fico imaginando quando Jesus está se ausentando e Pedro ele vai refletir. Tem o barco cheio de peixe, mas tem Jesus. Se eu ficar com o barco cheio de peixe, o peixe vai acabar, o peixe vai estragar, uma hora isso aqui acaba.
Mas se eu deixar Ele, a presença dEle, sair da minha vida, se ausentar da minha vida, nunca mais eu vou viver o que eu vivi hoje. Oh, Jesus. Faz um fundo para mim, querida, por favor. Levante a sua mão assim, em nome de Jesus. Deus nos deu o privilégio nessa noite de adorar a Deus. Deus nos deu o privilégio nessa noite de poder estar aqui neste lugar maravilhoso. Oh, querido. Mas Jesus te trouxe aqui porque Ele quer fazer, Ele quer tornar você pescador de homens. Lá na faculdade onde você estuda, lá na empresa onde você trabalha, lá na rua onde você mora, Deus vai fazer algo poderoso. Essa presença poderosa que nós sentimos aqui nessa noite, ela vai mexer no teu interior, ela vai inquietar a tua alma. Dentro dessa semana você vai ter a necessidade, eu preciso me entregar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso me entregar na obra de Deus, na obra missionária, eu preciso ser um voluntário na casa do Senhor. Alavassai. Essa presença aqui, meu querido, nada desse mundo paga. Nada desse mundo paga aquilo que Deus está fazendo hoje aqui na tua vida. Nada se compara a essa glória. Levante a sua mão em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu sinto a brisa do teu Espírito aqui neste altar. Eu sinto a tua presença. Eu estou vendo pessoas aqui, eu estou vendo homens, mulheres, eu estou vendo jovens. Que haja um despertamento nessa noite para a tua obra missionária. Que haja, Senhor, um despertamento nessa noite de homens e mulheres nesta casa. Que haja investimento dos empresários nesta obra missionária. Que haja homens e mulheres que estejam levantados pelo teu Espírito na intercessão para que essa obra cresça. E para que esse propósito que está no coração do pastor possa ser alcançado. Derrama sobre a nossa vida esta presença. Sem a tua presença nós não conseguimos nada. Sem a tua presença nós não prosseguimos. Sem a tua presença nós não caminhamos. Sem a tua presença, Pai, não há o porquê de continuar. Mas é debaixo da tua glória e desta presença que eu quero profetizar sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Que haja restauração da sua chamada, do seu ministério, dessa promessa que paira sobre a vida deste casal, essa promessa que paira sobre a vida dessa família missionária. Espírito de Deus, alcance essas famílias nessa noite. Eu quero em nome de Jesus clamar, eu quero em nome de Jesus abençoar a cada família, para a glória do teu nome, Jesus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.